Revista Justiça. Debate. Vamos falar hoje sobre o canabidiol medicinal, porque foi sancionado pelo governo de São Paulo um projeto de lei que autoriza a distribuição de remédios à base de canabidiol pelas unidades de saúde pública do estado de São Paulo e também pela rede privada conveniada ao Sistema Único de Saúde do Estado. Eu converso agora com os nossos convidados. Começo com o médico e professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, em São Paulo, Dr. Ronaldo Correia. Seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, muito obrigado aí pela oportunidade. Também está conosco a advogada, palestrante e especialista em direito à saúde, doutora Pamela Godoy. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia, pessoal, doutor. Doutor Ronaldo, gostaria que o senhor explicasse então dessa sua primeira impressão sobre a importância dessa decisão no estado de São Paulo, o que ela representa para os tratamentos à base do canabidiol medicinal. Eu acredito que foi uma decisão muito importante, esse é um projeto de lei muito importante, principalmente para os pacientes, porque a gente está falando aqui de um perfil de paciente, que são os pacientes seletivos para esse tipo de tratamento, que são aqueles pacientes que na maioria das vezes eles já usaram todos os recursos que a gente tem disponíveis, mas não tiveram uma boa resposta no tratamento. Então, agora, esses pacientes, a partir de agora, no SUS, eles têm mais essa opção de tratamento que muitas vezes acaba resolvendo o problema e trazendo o alívio, né, do sofrimento, uma melhora para pessoas que já não teriam, né, nenhuma outra esperança de outra forma, com os tratamentos tradicionais. E para a senhora, doutora Pamela, o que significa essa decisão no âmbito estadual? Estamos falando de São Paulo especificamente. Perfeito. Bom, como o doutor bem colocou, acreditamos que sim, é um avanço, né? Porque realmente os produtos à base de cannabis que hoje estão disponíveis já, né, já existe, essa medicina já é uma realidade para muitos e muitos pacientes, por ser, né, um produto ainda importado, por não termos ainda dentro do território brasileiro empresas produzindo tal medicamento, isso acaba ficando muito oneroso. O tratamento é muito oneroso. Então, muitas vezes, o doutor Ronaldo pode falar até melhor, mas muitas vezes um tratamento aí, a pessoa usa de 2 frascos, né, por mês. Então, isso acaba se tornando muito oneroso. E, bom, o SUS trazendo essa proposta, é uma proposta que vai trazer acessibilidade, né? Porque como último tratamento, última alternativa de tratamento, ele tem muitas crianças, autistas, pessoas com epilepsia, enfim, uma diversidade de doenças que estão dando muitos resultados positivos com produtos à base de cannabis. Então, nesse sentido, eu acho que sim, é um grande avanço. Entretanto, né, a gente sabe que a justiça no Brasil, ela tem ali as suas morosidades, as suas complicações em termos de política, de instituição, né, de como será esse tratamento. Então, sim. Bom, a lei ela fala aí em 30 dias, né? A Secretaria da Saúde vai se manifestar aí nos próximos 30 dias para dizer como que isso vai funcionar. Né? Porque a ideia é muito linda, mas agora a gente quer ver a operação disso, né, Ronaldo? Sim. Doutor Ronaldo Correia, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco para o nosso ouvinte a sua vivência, a sua história com a prescrição de medicamentos à base do canabidiol. Certo. Eu comecei, né, na prescrição de derivados de cannabis aproximadamente entre 4 e 5 anos atrás. E quando, mesmo para importação, era bem mais difícil, né? O trâmite burocrático era bem mais complicado. Nesse meio tempo, né, melhorou muito em relação à burocracia, desburocratização do processo para importação. A questão do custo também reduziu de uma maneira significativa nesses últimos anos. E é uma modalidade de tratamento que cada vez mais
mais, né? A gente consegue delimitar mais e descobrir novas coisas, novos usos, né? E melhora do ponto de vista de conhecimento terapêutico. Mas com o corpo de conhecimento científico que a gente tem hoje, já permite o uso, como eu disse, principalmente em muitos casos onde as terapias tradicionais não tiveram sucesso. Que pode parecer que é pouca gente, mas não é, tá? A gente tem um número expressivo de pessoas, de pacientes com questões como, por exemplo, epilepsia, autismo, dor crônica, fibromialgia, que não conseguem uma boa resposta com os tratamentos tradicionais. Doutora Pamela, essa lei estadual, ela também acaba delimitando as doenças que podem ser tratadas com o canabidiol ou não? Não, a lei em si não traz essas delimitações, né? Ela é bem abrangente, na verdade, bem amplo, ela não traz critério algum, nem em relação a que tipo, né, de produto que a gente está falando, e muito menos quem seria elegível, né, quem teria essa elegibilidade ao óleo. Então, essa é a nossa esperança, e que na Secretaria do Estado, dentro da lei, fala que eles têm 30 dias e que eles vão se manifestar nesses termos, assim, né, sobre as minúcias. Hoje, o que nós temos, na verdade, o cenário jurídico brasileiro em relação a cannabis, ele é um pouco complexo, eu diria, porque existem algumas nuances, né? A gente tem uma lei federal que está aguardando a aprovação no Senado. A gente tem os estados e os municípios que estão aprovando as suas próprias leis em relação ao fornecimento da cannabis. Mas a gente não tem, por exemplo, o Conselho Federal de Medicina se posicionando ainda. O último posicionamento dele foi em 2014, teve um recente, mas a resolução foi suspensa, então volta a valer de 2014. E, assim, a Anvisa regulamenta, né, essa questão, de certa forma, mas se a gente for no pé da lei, a Anvisa não é o órgão que deveria regulamentar a profissão de médico, né? Então a gente tem uma certa antinomia hierárquica entre as instituições, e a verdade é que, assim, cada uma delas diz uma coisa. Então, nessa lei nova, nós não temos ainda nenhum tipo de minúcia em relação a para qual doença, como vai ser. Estamos esperando a Secretaria do Estado. Dentro desses 30 dias que vencem então no dia 2 de março, depois temos mais 90 dias para a lei começar a valer. É isso, doutora Pamela? Não é depois. Os 30 dias estão dentro dos 90. Então, a gente teve a publicação da lei, que foi dia 31/1. A partir do dia 31, conta 90, a lei já está valendo. E seria 1º de maio. 30 dias a partir do 31 também. Então, a expectativa é até que o comecinho de março a gente tenha a manifestação da Secretaria. Doutor Ronaldo, voltando ainda aos tratamentos, acredito que até tivemos uma resolução que depois foi cancelada do próprio CFM que proibia a prescrição de derivados da cannabis, mas hoje está mais dentro da normalidade. Sobre as utilizações, as doenças, o senhor já citou algumas, mas existe uma maior incidência? Como fazer esse controle para saber se esse paciente pode passar por esse tratamento sem pular etapas? Bom, vamos lá. Em relação às principais doenças, né, hoje em dia o que a gente vê a maior procura dos pacientes são pacientes com epilepsia refratária, muitos pacientes com dor crônica, né, de diversas causas diferentes, e Alzheimer. Eu acredito que seriam as 3 principais causas que procuram aí terapia com canabinoides hoje. Em relação a, como você falou, né, olha, mas teria, né, como a gente garantir que isso seja feito da maneira adequada, com a indicação adequada? Absolutamente, isso é possível. Com o estabelecimento aí de protocolos, né, primeiro, capacitação
dos médicos, né? Capacitação dos médicos do SUS, da rede pública. Segunda maneira, você estabelecendo protocolos, né? Como a gente tem para diversas medicações hoje, né? Muitas medicações hoje, em especial aquelas de alto custo, você tem que preencher uma série de requisitos para o paciente conseguir ter acesso à medicação. Então, olha, já foi determinada medicação, já foi tentada. Olha, esse outro tipo de terapia já foi tentado. Olha, essa outra medida já foi tomada? Não, foi tomada tudo isso aqui. Ok, então esse paciente ele é elegível para essa medicação de alto custo. Esse tipo de processo ele já existe hoje. Então não vai ser nenhuma novidade, a gente só vai precisar criar aí um novo fluxo, né, vamos dizer assim, para os pacientes que têm indicação para uso de derivados de cannabis. Doutora Pamela, estamos falando de uma lei estadual, isso significa o quê? Apenas os moradores daquele estado podem ter esse benefício no estado de São Paulo ou existe alguma regulamentação sobre isso? Exatamente, a gente está falando aí do estado de São Paulo. A lei, né, não trouxe exatamente o que seria morador, né, mas a gente acredita obviamente que tem que ter um endereço dentro do estado. E aí como vai se dar esse cadastro, né, eu acredito que seria algum portal. Agora é importante a gente falar, Sérgio, que assim, os entes da federação, seja o município, né, seja o estado, ou seja a federação, eles têm competência concorrente quando o assunto é saúde. Então, assim, essa lei, ela é estadual. Então, a gente está falando que o estado de São Paulo está se responsabilizando a fornecer produtos à base de cannabis, medicamentos à base de cannabis para os seus moradores. Mas nada impede, né, juridicamente falando, que uma pessoa aí, né, enfim, esteja em outro estado que ainda não tem aprovação da lei, traga também isso para o judiciário no seu estado correspondente, na federação ou no município, porque é dever constitucional, né? É dever do estado garantir saúde, né? Saúde e bem-estar. E aí dentro disso, como o Dr. Ronaldo falou, em sendo um produto de alto custo, considerado de alto custo, a gente tem essa possibilidade para todos, né? Todo cidadão aí brasileiro, não só para quem mora no estado de São Paulo. Então, a lei vale para o estado de São Paulo, mas outras pessoas, né, também podem, de certa forma, exigir, vamos dizer, do estado essa contraprestação aí em relação à saúde, ao pagamento do medicamento para a saúde. Doutor Ronaldo, tivemos uma decisão da Justiça de São Paulo que autorizou o cultivo residencial de cannabis para fins medicinais. Qual a opinião do senhor sobre esse tipo de decisão e qual o controle que essa decisão precisa ter tida também para não ficar algo descontrolado? Bom, o cultivo residencial, ele é possível porque o que acontece? Com um grau de complexidade não muito grande, uma pessoa conseguiria, né, fazer o cultivo em casa da planta e fazer a extração, né, da medicação e a produção da medicação dentro da sua casa. É claro que isso envolve alguma complexidade, é claro que isso tem, né, algumas implicações em termos de, vamos dizer assim, de qualidade de produto, né, que é diferente, né, de um produto industrializado, mas sim, ele é viável, tá? Ele é possível. E isso, nos últimos anos, tem sido estava sendo uma saída para algumas pessoas que entravam com o processo, principalmente por conta do problema do custo da medicação, porque fazendo isso, elas conseguiam fazer uso da medicação que elas precisavam com um custo infinitamente menor do que a compra, do que a importação de uma medicação, da mesma medicação industrializada, tá? Esses habeas corpus, né, que foram fornecidos,
eles eram bem específicos e bem controlados. Então, ele é dado, na maioria das vezes, da seguinte forma: olha, o indivíduo nessa localidade, ele vai fazer o autocultivo dele, ele está autorizado a fazer o autocultivo dele, e ele pode ter 3, 4, 5, 10 plantas em qualquer determinado momento, e é passível de fiscalização. E isso, inclusive, né, acho que a doutora Pamela até pode falar isso com mais propriedade do que eu, é algo que, esse tipo de situação é algo que, inclusive, já é previsto, né, na lei antidrogas. Então, eu não vejo isso como um grande problema, né? Eu acho que isso foi uma solução, que foi uma solução legal, jurídica, que foi encontrado para um problema que já existia, na verdade. Doutora Pamela, por favor. Exatamente, Ronaldo. A lei de drogas, né, ela tem ali alguns artigos, e dentre eles diz assim, que é proibido plantar, carregar sementes ou plantas que constem na lista de substâncias, né, de plantas proibidas. E aí tem o parágrafo único que diz, exceto para fins medicinais e religiosos, né, quer dizer, o medicinal, ele está ali. Então, o ato, né, quando a gente fala em HC, né, você fala, vou ter um HC para poder plantar. Na verdade, o HC não é uma autorização para você plantar. Tá? O HC, ele vai te dar um salvo-conduto, e o próprio nome já diz. Ele vai salvar, resguardar a sua conduta, né, de plantar cannabis, que cannabis é uma planta proibida, mas você tem esse salvo-conduto porque o seu fim comprovadamente é medicinal. Então você tem a sua prescrição, você tem o seu laudo médico, você tem um acompanhamento. E aí, para que você não seja preso, para que você não sofra nenhuma violência institucional, você tem esse documento que te resguarda. Então, se eventualmente, né, as pessoas que fazem cultivo, a gente vê aqui no escritório, o engenheiro agrônomo, ele vai pegar a receita. Então o Dr. Ronaldo lá prescreveu para o paciente tomar 3 gotinhas de manhã, 3 gotinhas à tarde, 3 à noite. A planta, ela tem um ciclo, né? Ela demora alguns meses. Então o engenheiro agrônomo vai fazer essa transformação da quantidade necessária de pés por ciclo, para que aquela pessoa também não tenha o seu tratamento interrompido. Então tem toda essa complexidade no meio do processo, e comprovado tudo isso, a gente entra-se com um pedido de HC no judiciário, demonstrando, explicando que essa pessoa, ela não é um traficante, ela é um paciente. E aí, portanto, eventuais denúncias, né, porque às vezes a planta, quando ela está florindo, ela tem um cheiro, e o cheiro às vezes é forte. Então, às vezes, pessoas podem denunciar, né, vizinhos, enfim. E aí você tem esse salvo-conduto por ser um paciente. Então, não é que é certo ou que é errado. Existem pessoas, e aí eu costumo dizer uma coisa, né, Sérgio, que assim, a lei sempre vem depois do fato. Fato é, as pessoas usam essa planta como medicamento. E já tem muitos estudos científicos que comprovam os benefícios disso. Portanto, aí a gente vai atrás da regulamentação, que é o que está acontecendo, né? Agora aconteceu aí no estado de São Paulo e vai acontecer cada vez mais. Então, sim, o HC, ele tem sido uma medida de proteção para as pessoas que são pacientes de cannabis. Doutor Ronaldo, temos então esta aplicação, esta recomendação que o senhor explica aqui, os casos possíveis para aplicação dos derivados do canabidiol, mas para concluirmos até esta conversa hoje, esta decisão de São Paulo representa um grande avanço, e qual a expectativa do senhor então? Teremos mais estados indo na sequência também fazendo esta aprovação? Isso vai trazer então benefícios para uma população devido a esse custo alto do medicamento? Olha, eu acredito que isso vai ter muitos desdobramentos. Eu acredito que sim, provavelmente outros estados em breve devem seguir essa decisão, porque as pessoas que
necessitam o uso da medicação estão espalhados em todo o Brasil, né? E não só no estado de São Paulo. Eu acredito que sim, isso vai ter um impacto em relação ao custo, né? Inclusive, eu acredito que com o aumento da demanda, né, a medicação deve começar a ficar mais acessível, né, mesmo para os pacientes, né, de fora do SUS, né, e não só isso, como também, como eu disse, né, é essencial a questão de capacitação, né, da rede de médicos do SUS. Então, isso por si só também vai levar a uma maior difusão do conhecimento na área e, consequentemente, né, um maior uso da medicação. É importante lembrar que, hoje em dia, a gente tem menos de 1% dos médicos em território brasileiro que têm conhecimento e fazem prescrição dessa modalidade terapêutica. Então, esse número deve aumentar bastante. E, consequentemente, aumenta a demanda. Isso vai ter seu impacto, né, sobre o mercado. E em relação aos outros estados, como eu disse, não só os legisladores, eu acho que vão começar a olhar para isso com outros olhos, mas também os próprios pacientes, né, de outras regiões do país vão começar também a interrogar e a pressionar os legisladores para que isso se replique em outros estados no futuro. Doutora Pamela Godoy, então, explicando para o nosso ouvinte, a lei começa a valer a partir do dia 1º de maio, mas e como garantir o direito à saúde desta pessoa que precisa do derivado do canabidiol? Olha, Sérgio, hoje a via que a gente tem para garantir esse acesso é o judiciário, é a via do judiciário. Então, entra-se com ações, né, no Poder Judiciário contra o SUS, né? E pode ser, como eu falei, no seu município, pode ser contra o Estado ou pode ser contra a própria União. Então, através dessas ações, os juízes, né, deferem o pedido de liberação, de custeio desse tratamento, e aí a Secretaria Municipal, Estadual, enfim, faz a compra do produto recomendado, né, do medicamento recomendado, e o paciente começa a receber. O trâmite funciona como qualquer outro tipo de cobertura, né, de custeio de medicamento de alto custo. Então, isso já existe, né? Então, quem precisa realmente, né, deve acionar o judiciário. É claro que, em termos de cannabis, a gente encontra poucos também, como o doutor Ronaldo falou, tem poucos médicos e também tem poucos advogados. Então, ainda há uma certa dificuldade na defensoria pública, por exemplo, de conseguir entrar com um processo, né, para conseguir a cannabis. Mas você encontra, assim, também bastante escritório, bastante advogados envolvidos que fazem, né, política de pro bono mesmo, para que as pessoas tenham esse acesso. Então, a gente tem essa via, e a outra via seria o HC, né, plantar. Então, as pessoas que se sentem capacitadas, elas precisam fazer um curso, né, e aí, depois de fazer esse curso, elas vão estar aptas. E já existem instituições que fornecem esses cursos hoje, e elas vão estar aptas a produzirem o seu próprio remédio. É importante lembrar que isso é possível, Sérgio, porque não há grandes contraindicações do uso também, né? As pessoas às vezes têm o pé atrás com a plantação, o autocultivo, pela falta de controle de qualidade, vamos dizer assim, né? Porque não é um produto industrializado. Mas também não existem contraindicações, a pessoa não vai, entende? O tratamento ele é cíclico, o corpo reage muito bem ao tratamento. Então, o HC, o autocultivo, aí também é uma via, e está surgindo no terceiro setor as associações. Então, a gente tem aqui em São Paulo a Calme Brasil, a gente tem as mais famosas, né, a Abra Rio, me esqueci agora o nome da outra. Sim. Enfim, já tem bastante associação aí do terceiro setor que tem autorização para plantar
e fornecer o óleo aos seus cadastrados. Então, pessoas também de baixa renda ou não, né? Enfim, têm procurado aí as associações que também têm feito um trabalho muito lindo. Muito bem, doutor Ronaldo Correia, obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, médico, professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, falando sobre o uso do canabidiol, já que foi sancionado pelo governo de São Paulo um projeto de lei que autoriza a distribuição de remédios à base de canabidiol pelas unidades da saúde pública do Estado e também pela rede privada conveniada ao Sistema Único de Saúde do Estado. Doutor Ronaldo, muito obrigado. As suas considerações finais deste assunto tão importante. Opa, muito obrigado. Eu que agradeço aí a chance de poder estar falando aí e esclarecendo aí algumas dúvidas. Também agradeço a advogada, palestrante e especialista em Direito de Saúde, Pamela Godoy. Doutora Pamela, obrigado. Muito obrigada, Sérgio, doutor Ronaldo, e a gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas aqui.